Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Natália Hawashi e esse é mais um quadro. Boa tarde, eu atrasei, gente, deixa eu ver. Bora lá, vem comigo, que hoje a gente vai ter papo muito bom. Hoje a gente vai dar sequência na história do Growth Hack. Mas uma sequência mais prática, uma sequência mais do exercício, a gente vai falar como que a gente constrói o brainstorming, que é a primeira fase aí do Growth Hacking, onde a gente precisa fazer realmente as ideias surgirem. Mas antes da gente começar, nesse agradável café com a Nath, vamos junto nessa, mas curte aqui esse canal, compartilha, divide com seus amigos, vai para os seus grupos, um grupo de liderança, um grupo que gosta desse tema. Divide o tema porque é muito legal e acho que também é bacana para o YouTube, enfim, entender que o algoritmo, né? A gente está com algo de conteúdo passando e dá um certo trabalho. Mas tudo bem, vamos em frente. Pelo propósito, então vamos lá. Só roda a vinheta, solta a vinheta, roda a vinheta. Vem comigo, que agora a gente vai dar sequência nesse tema tão importante. Bom, qual que é a minha ideia? Então eu quero contar um pouco para vocês sobre a experiência de brainstorm, com base inclusive na minha experiência, falar um pouco de coisas que eu achei que funcionaram e coisas que não funcionaram, tá? Vou contar para vocês o passo a passo de um jeito bem tradicionalzão e depois vou dar algumas sacadas que você pode ter dentro dessa espinha. Vamos começar com o seguinte, a primeira coisa que a gente, vamos pensar aqui no passo 1, tá? Então, para não se perder na história. Tô falando do 1, beleza? Ideias. O que eu vou fazer aqui nessa fase 1, passo 1 da história? Eu vou escolher o tema que eu vou falar. Então, assim, não dá para pensar em convidado, em quem são as pessoas-chave, se eu não tenho o tema-chave. Então, eu tenho que pensar, o que eu quero com aquela sessão? Eu não posso só querer fazer um brainstorm, né, gente? Eu tenho que pensar, eu quero resolver um problema, que é o que normalmente a gente faz, eu quero ter ideias, iniciativas aí para construir projetos, eu quero melhorar um processo, então eu preciso definir o que eu quero com aquilo, né? E por que eu estou fazendo aquela sessão. Passo 1. Passo 2. Vou até colocar aqui passando, Vamos passar junto, vamos caminhar. Passo 2. O que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar quais são as pessoas-chave que precisam estar nessa conversa. Aí, turma, experiência própria. Quantas pessoas? Isso é fundamental, porque se você tem o número, você também se limita quem que você vai convidar. Eu já levantei, você viu que eu tenho um problema em levantar. Tá ótimo. A produção falou que tá ótimo, eu tô ótima. Depois vai falar, vai ter corte. Não, não vai. Vocês viram que eu levantei. Bom, aí é o seguinte. Não pode passar, assim, minha opinião, tá? De 10 pessoas. Entre 8 e 12, sendo que o número ótimo, na minha visão, são 8 pessoas. Por quê? Porque essa é uma conversa de profundidade. Essa é uma conversa que eu vou extrair realmente o que as pessoas podem entregar num ambiente que talvez não seja tão favorável. Aquele ambiente vai ser um ambiente que as pessoas vão estar concentradas para discutir uma situação, uma problemática, não importa. Estão pegando aqui comigo, vamos junto. Dentro desse contexto, a gente precisa pensar o seguinte, agora mais do que nunca, você precisa pensar em diversidade de mindset, né? Inclusive de funções e tal. Por quê? Porque quando você tem pessoas diferentes participando da reunião, você tem cabeças diferentes, você tem opiniões diferentes, que ótimo! A gente foge disso, né? Sim. Não, mas aqui não, aqui a gente vai procurar isso, a gente vai querer discussão, a gente sempre foge do atrito, do debate, se bem gerenciado, ele é ótimo, tá? De repente eu não vou na primeira ideia, eu vou na segunda, na terceira, até porque nem sempre a primeira camada ali da cebola de ideias é uma camada muito interessante. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é, essa pessoa precisa se interessar por esse convite, tá? Então capricha no convite, pense em mandar aí o que eu já usei, um material prévio para a pessoa ler e estudar antes. Não tem problema nenhum contar o tema. Não pode fazer segredo. Segredo, o que a pessoa vai chegar lá? Vai chegar sem preparação. Vai chegar ainda querendo entender o que está acontecendo?
ganha um atalho nessa conversa, o que você pode fazer? Que eu usava muito. Eu já mandava um convite, mandava algum material e falava, pensa sobre isso. E aí, o que essa pessoa pode fazer também? Muita gente com iniciativa tal vai fazer isso. Vai trocar com outras pessoas e vai representar aquele grupo. Então, saca essa. Você pode antecipar, inclusive ganhar um atalho aqui nessa historinha, nessa mini dica que eu dei. Na terceira fase aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar no lugar, então pensa no lugar e na dinâmica que você vai construir. Essa dinâmica muito tradicional, ela basicamente convido as pessoas vão estar lá, você vai preparar um grupo de 5 perguntas. Essas perguntas vão ser, primeiro, você vai colocar o contexto, por que elas estão lá, agradecer a participação e fazer essas 5 perguntas numa ordem. Então, primeiro, faz a primeira, puxa, né, na mesa como é que as pessoas estão vendo isso. Normalmente começa por perguntas abertas e depois vai fechando isso até a última pergunta. 5 é um número bom, sei lá, jogaria aqui 5. E é um número normalmente que se faz nessa forma tradicional. Você pode fazer de um outro jeito também, que é muito bacana, e é um estímulo para as pessoas participarem mais, que é o brainwriting, que é o seguinte, ao invés de ser o toró de partido, todo mundo falando ali, opinando e tal, não costuma ser tanto assim, mas as pessoas vão escrever. Então, aquela personalidade, aquele perfil que é mais introvertido, que não falaria normalmente, vai lá, vai colocar seu post-it, pá. Ou você pode pegar o post-it dele, enfim. Mas é uma forma que funciona para você trazer mais gente para o jogo e para a participação. Uma outra dica que eu dou aqui, que eu já usei muito isso e é legal, é o brainstorm invertido. Então você faz a pergunta ruim, tipo, como é que a gente causou esse problema? Para destrinchar o problema e encontrar uma solução mais delimitada. Por último, essa eu quero falar, apesar da produção falar, tá acabando, é a chuva de palavra. Então, é uma coisa muito legal de fazer, que é, fale a palavra, o que representa para você tal coisa. Então, ou este problema, ou essa situação, ou aquele processo, ou a área tal. E aí, cada um vai falar uma palavra. Isso é muito legal, chama chuva de palavras, e aí você pode, depois disso, ver palavras que são comuns, palavras que se relacionam. É muito legal. Muito bem. Então, no quarto passo, o que você tem? A priorização. A priorização, gente, pode ser feita de uma forma bem simples, que é, coloca ali na tua, sei lá, no que você estiver lidando online ou presencial, uma matriz esforço e uma matriz de impacto. Essa matriz XY, você vai colocar dentro dessa matriz, você vai cortar, vai fazer um X aqui, vai colocar, esforço alto, impacto baixo, esforço, né? Vai seguir a linha baixo, baixo, alto, alto. E vai colocar essas ações junto com este time que te apoiou, se elas são de alto esforço ou baixo esforço, se é alto impacto ou baixo impacto. Porque aí você prioriza. Muito bem, falamos do quarto passo, desenhamos. E aí com próximos passos, que é o quinto passo. O quinto é o seguinte, nunca fecha a história assim, né? Acabou? Não pode acabar assim. O que eu sempre combinei nessas conversas? Eu falei, gente, o que vai ser feito de próximos passos aqui? A gente vai pegar essas ideias, vai organizar e vai ter um acompanhamento e um reporte dela semanal por e-mail? Muito bem. Mensalmente a gente vai ter um encontro aqui? Pode ser. Então, aqui a gente precisa dar uma sequência para tudo isso. Puxa, porque a turma que foi lá, se engajou, contou as coisas, não vai, né? Como é que vai dar sequência para toda essa ideia que saiu dessa cachola? Né? E para a gente concluir esse café tão legal, tão bacana, lembre-se que isso é uma dica assim, de ouro para a gente fazer não só porque a gente está falando de growth hacking, mas a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. É uma forma muito agradável de convidar as pessoas também a participar, dar suas ideias, engajar a turma. É uma forma também de você agradecer, muito obrigada, celebrar, poxa, chegamos no final aqui dessa sessão, construímos isso junto a várias mãos. E essa é a forma que eu acredito, essa é a forma como a liderança, né, aproveitando que a gente está nessa comunidade de liderança, da escola de liderança, e que dos protagonistas também, não sou líder, mas eu sempre acho que a gente tem alguma liderança. Agora, inscreva-se no canal, comenta aqui, curta, compartilha, coloca o sininho. Sem sininho não vai para lugar nenhum. É o sininho que nós controla, gente. Bota o sininho aí. Até a próxima terça. Beijo, tchau. Valeu.